Olá, seja bem-vinda a essa live dessa semana de Desbloqueio e Manifeste. Hoje nós estamos indo para o segundo dia de live. Não sei se você viu ontem, a nossa live de ontem, eu já postei no Instagram, no Instagram tá a versão sem edição e no YouTube tem uma versão com edição, então você vai conseguir ver o que interessa, né? Na verdade, sem os delays que tem no ao vivo. Então, corre lá. Se você não assistiu, assiste essa live de ontem, do dia 22 de junho. Ontem eu falei sobre o autoatendimento e que isso tem a ver com realização de sonhos. Quais são as vantagens? Falei sobre 3 vantagens. Na verdade eu falei mais, né? Eu falei que ia falar sobre 3, mas falei sobre umas 5 vantagens que a gente tem quando a gente utiliza o autoatendimento. Oi, Wellington, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Então, ontem eu falei sobre 3 vantagens do autoatendimento e falei de 2 desvantagens do autoatendimento. E hoje, o tema da live de hoje é realização de sonhos. É para todos? E é uma pergunta que eu queria te fazer, né? Você acha que a realização de sonhos é para você? E se você respondeu que você acha que a realização de sonhos é para você, legal, parabéns. Isso é bem importante, né? Para facilitar esse processo dessa realização de sonho. E também para quem respondeu que não é para mim isso. Então fica aqui comigo, assiste essa live que você vai talvez poder se questionar sobre o que isso representa, né? Como assim? De onde vem isso? Não é para mim. Da onde você tirou isso que não é para mim? Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só compartilhar uma parte aqui. Deixa eu só ver como que eu vou conseguir colocar essa parte aqui. Ops. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Estou dividindo as telas. Oi, Liliane, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é para todos nós. É um assunto que é para a nossa vida, né? Realizar sonhos. Você alguma vez já ouviu alguma pessoa falando: nossa, realizar sonho não é para mim? Né? Pois é, uma vez eu ouvi isso. E me corta o coração ouvir isso. Por quê? Muitas vezes a gente não consegue explicar para outra pessoa todos os nossos saberes, né? Então, e a gente sabe que a pessoa tem um bom motivo para falar isso, né? Tem uma vivência, né? Cada um tem na pele, sabe o que é fácil, o que é difícil na própria vida, né? Mas se eu te falar que sim, é para todos. Sim, é para todos. Bom, eu sou a Patrícia De Luca. Se você não me conhece, eu trabalho com terapias complementares e eu te ajudo a realizar sonhos, acelerar o seu processo para realizar os seus sonhos. Para você saber como fazer isso, me acompanha nas lives que eu estou fazendo essa semana. Então começou por ontem, né? E também, deixa eu só colocar aqui Ops, eu cortei aqui, é porque eu pensei que eu fosse ficar sem bateria. E eu não quero ficar sem bateria. Não, tá tudo certo aqui. Então, se você não assistiu ontem, assiste a live de ontem, né? Que fala do autoatendimento. E assiste as próximas lives, que eu vou falar vários assuntos sobre por que é para todos nós realizar sonhos, né? Por que eu acredito nisso? E por que eu cheguei, eu quis trabalhar exatamente com isso, né? Com realizar sonhos. Deixa eu abrir espaço. Eu tenho uma companheira, uma cachorrinha que ela chama Estrela. E às vezes ela sobe na cadeira aqui, né? Então, ela estava aqui tentando pedir passagem para subir aqui. E ficar comigo do meu ladinho aqui, enquanto eu falo com vocês. Não dá para vocês verem ela, mas ela tá aqui do meu ladinho.
E é isso, nós vamos falar sobre isso. O que acontece, né? Muitas vezes a pessoa, por ela não acreditar, né, que consegue realizar sonhos, ela não consegue sair do lugar dela. E aí fica muito mais forte a realidade que ela vive, porque a realidade de cada um é diferente. Tem uma construção diferente a realidade de cada um, e tá tudo certo. Mas a pergunta que eu te faço é, por que algumas pessoas que têm uma realidade tão difícil conseguem dar a volta por cima e outras não, que têm uma realidade bem mais fácil, não conseguem sair de uma estagnação, sabe? Por quê? Da onde vem isso? Pois é, a gente tem vários bloqueios, vários níveis de bloqueios que nos impedem de dar essa volta por cima, que nos impedem de a gente acessar tudo que a gente tem de potência dentro da gente, né? E hoje em dia é muito mais fácil a gente acessar as potências que a gente tem, né? Certo? O que você acha disso? Me fala aqui. O que você acha disso? Escreve pra mim. É bem legal quando as pessoas compartilham comigo. Primeiro que eu fico bem feliz quando alguém compartilha aquilo que pensa, sobre aquilo que eu estou falando, porque deixa mais rico uma live, pode trazer esclarecimento para que outras pessoas também possam refletir nas suas vidas, né? E isso é bem interessante quando isso acontece, porque a sua dúvida às vezes pode trazer um insight para uma outra pessoa, né? Assim como a do outro também pode trazer um insight para você. Então é bem legal quando as pessoas compartilham. E aí, o que a gente vai falar hoje, né? Eu já falei um pouquinho para quem é esse negócio de realizações, é para todos nós. Eu vou falar o porquê que eu acho que é para todos nós, né? E como que você faz para identificar que você, às vezes, tá falando que não é para você, porque nem é seu o pensamento, nem é uma conclusão sua, você tá só repetindo algo de alguém, né? E quando que sonhar é prejudicial? Porque quando fala assim, é para todo mundo, legal, é para todo mundo. Só que tem algumas pessoas que elas se perdem nessa questão de sonhar em realizar sonhos. Porque para algumas pessoas, sim, pode ser muito prejudicial, sim. E por que eu acho que para algumas pessoas pode ser muito prejudicial? Porque a pessoa pode ficar vivendo uma fantasia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem nunca ficou fantasiando algo, né? Quem nunca fez isso, certo? Já aconteceu isso com você? De você fantasiar algo e depois falar, meu Deus do céu, cai um balde de água fria em você e você fala, não sei por que eu perdi tanto tempo com isso, né? E é isso que a gente vai falar aqui. Bom, primeiramente, eu tô abrindo aqui minha cola, né? Tô abrindo aqui, tava numa outra tela, tô abrindo aqui. E se você quiser falar alguma coisa ou comentar alguma coisa no YouTube, eu estou em 2 canais, eu tô aqui no Instagram e no YouTube. Eu tô ajustando para poder olhar se alguém escreve lá no YouTube, para poder responder, e tô olhando aqui também pro Instagram. Então vocês vão me ver olhando para esses 2 lugares, para essas 2 telas, ok? E é isso. Por que eu acho que sonhar é para todos nós, né? Porque primeiro, eu acho que nós temos uma potência dentro da gente que é meio que inexplicável, que é esse dom da vida que a gente recebeu, né? Não importa a dificuldade que a gente passa, a gente está sempre se reinventando. Né? Se você não está num processo de adoecimento, que aliás, muitas vezes até um processo de adoecimento também é um passo para você se tornar uma fênix, né? Ressurgir da cinza. A gente não precisa disso, mas se você estiver nesse processo, faz parte dessa caminhada. Dá para dar uma acelerada nesse processo? Dá. Por que eu gosto muito de falar em acelerar processos? Porque quando eu descobri essas abordagens que eu trabalho hoje, né, que são essas técnicas complementares, eu fui percebendo que a gente consegue mexer no nosso inconsciente de uma profundidade para acessar aquilo que está oculto para a gente.
E quando a gente acessa aquilo que está oculto, a gente tem a possibilidade de ressignificar padrões de pensamentos, sentimentos e emoções. E qual a importância de ressignificar padrões de pensamentos, sentimentos e emoções? São eles que podem ajudar a gente a acelerar um processo ou estagnar algo ou desviar nossos caminhos, né? Então, quando a gente consegue ter esse autoconhecimento a partir dessa leitura dos pensamentos, sentimentos e emoções, a gente consegue se desidentificar com padrões bloqueadores. Então, a gente nos desidentificando deles, o que acontece? Eu consigo acessar essa essência que eu tenho dentro de mim e conseguir as melhores escolhas para chegar no lugar que eu quero chegar. E quando eu falo chegar no lugar que eu quero chegar, estou falando aqui de sonhos, ok? Tem muitos sonhos que não são nossos. Por exemplo, quando eu era pequena, eu entrei em aula de piano, né? E eu acabei não estudando piano e aquilo ficou por um bom tempo na minha cabeça. Por que eu não tinha estudado? Eu quase ganhei um piano do meu pai. E na época eu fiquei, quando eu descobri que eu ia quase ganhar, eu quis voltar e aprender piano de novo. Só que não rolou, porque não era pra mim. Só que eu não sabia disso aos 9 anos de idade. Eu fui descobrir muito tempo depois que esse era um sonho da minha mãe. E eu não sabia que era um sonho da minha mãe, né? Porque ela nunca falou, eu nunca perguntei. E simplesmente eu me sentia na obrigação de terminar algo que eu tinha começado e não tinha terminado. De completar algo que eu não tinha completado. Mas completar o quê? Algo que não era meu? Né? Então, muitas vezes a gente sonha o sonho de outra pessoa e não o nosso. Por isso que, às vezes, ele não se realiza também. Porque a gente está sonhando o sonho de outras pessoas. E a gente precisa descobrir isso. Se esses sonhos são nossos ou são de outras pessoas. Porque se forem de outras pessoas, a gente não tem a energia necessária, não tem a força necessária, não tem o ânimo, não tem a disciplina, né? Para realizar aquele sonho. Então, esse processo de autoconhecimento, por isso que aquele vídeo de ontem também ele é importante. Porque quando a gente começa com esse autoatendimento, a gente entra nesse processo de autoconhecimento e começa a separar, tipo o joio do trigo, né? Começa a separar uma coisa da outra, o que é meu e o que não é meu. E aí sim eu tenho a força necessária para realizar aquilo que eu quero realizar. Quando é verdade pra gente, a gente tem força, né? E muitas vezes a gente não tem força, mesmo sendo realidade pra gente, porque a gente tem crenças limitantes. E crenças limitantes são o quê? Só um minutinho, são crenças. Oi, seja bem-vinda. Arte Terapia, tudo bom? Maria Silvia, seja muito bem-vinda. E quando a gente tem um sonho que... esqueci aqui que eu estava falando, mas quando a gente tem um sonho que a gente tem uma crença limitante, né, que nos impede de realizar, o que acontece? É uma crença que muitas vezes não está no seu consciente. Ontem a gente falou sobre a questão do consciente e do inconsciente, né? Não está no seu consciente, ou seja, você não tem os pensamentos que vão alimentar uma atitude, um comportamento e uma escolha para que você realize algo, né? Então, é como se viesse uma sensação de desânimo. E essa sensação de desânimo, muitas vezes, pode acontecer por vários motivos, né? Eu estou dando um dos motivos aqui. Um dos motivos por causa de uma crença limitante. Então, tipo assim, não vou lá não, senão eu vou fracassar. Nem vou, então nem tento, né? Ou, se eu conseguir aquilo, eu posso perder no instante seguinte. Então, nem vou conseguir também. Ou, quando estou quase conseguindo, eu mesmo passo uma rasteira em mim mesmo. Que algumas pessoas chamam de autossabotagem. Mas que, na verdade, muitas vezes é um processo de preservação, né? Então, a gente tem várias possibilidades, né, de por que às vezes a gente não realiza um sonho e muitas vezes quando é que um sonho não é bom pra gente, né? Quando não é bom pra gente, principalmente quando não tem nada a ver com a gente,
Ou quando a gente tá viajando na maionese, né? Porque às vezes a pessoa quer se tornar cantora, por exemplo. A pessoa quer se tornar cantora, mas ela não faz nada para esse processo, né? Às vezes a pessoa quer um processo de ser famosa e tudo mais, né? E aí, se alguém lê essa pessoa que tem esse, vamos supor, a pessoa tem o processo de querer ser cantora e famosa. Se alguém lê essa pessoa, né? Lê no sentido assim, a pessoa vai lá e te conta que ela tem esse sonho. A pessoa fala, nossa, ela tá viajando. E muitas vezes a pessoa pensa que ela tá viajando, né? Uma outra pessoa que ouve essa terceira falar que quer ser famosa porque quer cantar, ouve ela falando, só pensa e não fala nada. Nossa, tá viajando, tá louca, né? Não. Se você der as ferramentas certas para essa pessoa, ela pode se desenvolver sim. Ela não teve aquele pensamento do nada, né? Então as coisas que chegam pra gente através do nosso pensamento, vêm por algum motivo. A gente só precisa descobrir qual é o motivo, né? Então, mas precisa ter esse cuidado também de não viajar na maionese, né? Não entrar no processo de ilusão. Até uma das abordagens que eu trabalho, que é a barra de Axis, a gente tem pontos na nossa cabeça, né? E um dos pontos é de esperanças e sonhos. Por quê? Então, às vezes a pessoa acha que ela consegue da noite pro dia. E tem pessoas que conseguem coisas da noite pro dia assim, porque elas estão calibradas para conseguir isso. Elas estão num ponto de que funcionam como imã, porque elas já acertaram. É como se ela acertasse essa bússola interna para vibrar naquele formato para atrair tal coisa para a vida dela, entende? Mas tem pessoas que não chegaram ainda nesse estágio, mas podem chegar quando tem a ver com a vida dela. Então, os sonhos são para todos, sim. E uma premissa que eu gosto bastante, que é de uma outra abordagem, que é dos movimentos essenciais, né? Que é um dos princípios dos movimentos essenciais, que é a vida é uma energia benigna. E que a vida é uma energia benigna, que sempre traz o melhor para nós, para que a gente possa crescer. E trazer o melhor para nós não quer dizer que vai trazer o que é fácil, o que é gostoso, o que é bom sempre. Vai trazer o recurso necessário para que a gente tenha essa transformação e a gente sintonize com isso, que é desse desenvolvimento, entende? Então eu gosto muito desse princípio, porque quando você tem esse princípio rodando em você, se a gente falar de uma crença, né? Esse é um princípio que se torna uma crença potencializadora. Por que se torna uma crença potencializadora? Porque quando eu acredito nisso, quando eu me sintonizo com essa verdade de que a vida é uma energia benigna e que traz o melhor para mim e para todos, né? E para o meu crescimento também, o que acontece? Eu sintonizo com as respostas, né? Entrou uma ligação aqui, deixa eu tirar. Com as respostas para as soluções para chegar naquele caminho. E quando eu sintonizo com esse processo, se a vida que a gente recebeu, ela já é o suficiente para a gente ter todos os recursos para a gente transformar os nossos passos, pronto. Aí você entra no processo de criatividade. Aí a pessoa pode falar assim, mas eu não tenho criatividade para nada. Desenvolva a criatividade. É algo que é possível ser desenvolvido. Eu tenho criatividade para criar planilhas. Eu tenho criatividade para criar alguns posts. Mas eu não tenho criatividade para outras coisas. Ok, então eu vou desenvolver. Vou demorar um pouquinho mais de tempo para eu poder desenvolver aquela habilidade. Mas é possível. E se eu te falar que existem crenças que podem estar bloqueando esse processo de você ter mais criatividade, né? Então, assim, por isso que eu acho tão encantador esse tema de realizar sonhos, porque ele nos mantém vivas, ele nos mantém com uma atitude positiva diante da vida, independente do que nos aconteça, e nem sempre acontece coisas bem legais. Hoje, por exemplo, é a missa de 1 ano do meu pai, de falecimento do meu pai. Foi gostoso? Não, não foi gostoso. Foi fácil? Não, não foi fácil. Tem um período de luto? Sim, tem um período de luto. Oi, Rosa, seja muito bem-vinda. Tem um período de luto. Mas ok,
com os recursos certos, a gente vai transformando isso. Não quer dizer que eu não chore, não quer dizer que eu não fique triste, não quer dizer que tenha um pesar. Tem, e faz parte da vida. Seria estranho se não tivesse, mas tem. É respeitar isso, mas também olhar o que tem, o que eu recebi desse homem, né? Desse homem, que eu digo meu pai, que ele me deu todos os recursos junto com a minha mãe, né? Só ele sozinho não ia dar, né? Preciso da minha mãe junto. Mas o que eu recebi deles transformou em mim nesse terceiro ser que sou eu, né? E o quem é você? Você é a somatória também de tudo que você recebeu do seu pai e da sua mãe. E essa somatória, você gostando ou não do que você tem aí, você precisa lidar com isso, né? Que é um dos princípios da constelação também, você precisa lidar com isso, é um terreno fértil. E esse terreno fértil é que precisa ser adubado para que a gente possa realizar sonhos. E aí a gente vai entrar em questões de merecimento, em questões de poder ou não poder, né? Em questões de, ai, tô cansada, tô quase desistindo. Mas ok, a gente vai lá e recupera, né? Então, por isso que eu acho tão encantador. E essa premissa de que a vida é benigna e que sempre traz o que é melhor para mim, para todos, para o meu crescimento, para o nosso crescimento, né? Para um aprendizado, ela é importante, né? Eu não sei quais são as suas premissas, eu não sei quais são os seus princípios, eu não sei o que está rodando por trás de você, mas é importante você enxergar o que roda por trás de você. Oi, divas, vai Adriana Oliveira, seja muito bem-vinda. Então, precisa ver o que está rodando por você, atrás de você, né? Nesse seu programa, né? Nós todos temos um programa, né? Igual programa de computador. Tem algo rodando, tem um software rodando ali, né? E a gente precisa entender o que é que está rodando na gente nesse momento. Está nos levando para esse caminho de realizar nossos sonhos ou está indo o caminho ao contrário, né? Então, isso é bem importante a gente enxergar, perceber, né? Para que a gente não entre, porque às vezes você fala assim, realizar sonhos é para mim, legal, mas está sendo para você em todas as fases da sua vida? Pode ser que no momento não esteja, né? Então, no momento que eu perdi o meu pai, não era o momento de realizar sonho ali, né? Ali eu precisava viver aquilo que eu estava vivendo, mas agora, ok, eu consigo reelaborar aquilo e ir para um outro lugar, né? Então, é isso, é respeitar as fases que você está vivendo, mas também utilizar os seus recursos nas fases que você não tem nada ali contra, né? Que não seja real ali para aquele momento, certo? Que mais? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha colinha. Se alguém tiver alguma coisa para falar aqui, para perguntar, vou adorar tanto ouvir isso. Nem que não seja agora, depois que eu te mandar o vídeo também, vou achar bem interessante você me falar alguma coisa a respeito. Deixa eu só aumentar aqui. Então, é isso. Aí, outra coisa que eu queria falar também, que nem eu falei, né? Eu ouvi de uma pessoa falando, nossa, não é pra mim realizar sonhos. E essa pessoa estava falando que não era para ela realizar esse sonho, porque estava falando em nome da família. Então, essa pessoa estava se sacrificando o sonho por causa da família. Ok. A família é importante? Sim, a família é importante. Pode ser que naquele momento a família precise mais de alguns recursos e que você não vai conseguir acelerar esse processo desse sonho que a pessoa gostaria de viver naquele momento. Mas ela não precisa descartar como um todo. Ela pode ir regando essa sementinha de alguma forma. Ela pode ir regando essa sementinha daqui 10 anos em vez de daqui 2 anos. Né? É que às vezes a gente não vê perspectiva. E por que a gente não vê perspectiva? É muito bom a gente lidar com a realidade. E é muito importante a gente lidar com a realidade. Mas quando a gente fala em sonhos, a gente sai um pouquinho da realidade e vai para o mundo do e se pudesse ser assim? Quando a gente tem essa flexibilidade mental, né, de pensar, e se pudesse ser assim, a gente dá margens para a criatividade, a gente dá margens para as possibilidades. E dar margens para as possibilidades não é negar a sua realidade de hoje, é simplesmente dar um espaço para uma ideia surgir na sua mente
e ver se aquela ideia é palpável, se aquela ideia pode, em algum momento, se tornar realidade um dia. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, um caderninho de sonhos, um caderninho de manifestações, um caderninho de possibilidades que, se não é para aquele momento, pode ser para o momento seguinte. E ter esse caderninho, ele é importante por quê? Porque em determinado momento você pode se sentir viva ao ver aquele caderninho. Você pode olhar para ela, nossa, eu tinha esse sonho e nem sabia. Naquela época eu não podia, agora pode. Agora eu consigo, né? Então, ter esse caderninho deixa eu elaborar aqui, né? Quando você tem esse caderninho, você tem lá uma listinha de sonhos, certo? E quando a gente fala em manifestar algo, quanto mais coisas a gente quer manifestar é cocriar, né? É uma linguagem do Theta Healing, manifestar. E a gente pode cocriar aquilo, ou seja, trazer para a nossa realidade aquilo. Quanto mais coisas você tem nesse caderninho e sintonizados com essa manifestação, que é algo que a gente trabalha bastante no Desbloqueio e Manifeste, é como se você rodasse um programa para você, para atrair, para se tornar imã daquilo. E claro que a gente tem que ficar esperta, né? Porque as oportunidades vêm. Quando a gente manifesta algo, as oportunidades vêm. A gente só tem que estar atento e agarrar aquela oportunidade. E quando a gente manifesta algo, quando a gente sonha com algo, a gente abre um processo criativo. E quando a gente abre esse processo criativo, a gente começa a ver saídas. E ver saídas são possibilidades que a gente pode tornar real. E o que a gente faz com isso? A gente utiliza potências dentro da gente que a gente não tinha acordado elas, porque elas estavam adormecidas. A gente tem muitas informações nas nossas células, nas nossas memórias celulares. Informações de tudo que deu certo e que não deu certo, nossa e dos nossos antepassados. O nosso inconsciente, ele tem uma memória de informações de coisas boas e de coisas ruins. Como que a gente sabe disso? Às vezes você vai num lugar e você vai naquele lugar e tem medo, né? Por quê? Você acionou alguma memória dentro de você de algo que aconteceu num lugar parecido que aquilo, com aquele lugar que você está indo, de que algo aconteceu ali. Então, tem uma biblioteca dentro de você. E é assim que funciona o nosso inconsciente. E essa biblioteca tem de coisas boas e de coisas ruins. Coisas que deram certo e coisas que não deram certo. Coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram. E quando a gente acessa essa biblioteca, a gente vê oportunidades, saídas, possibilidades. Então, quando a gente sonha, a gente dá de cara com essa biblioteca. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. A gente dá de cara com essa biblioteca. Então, o sonhar é um processo criativo. Você acessa um processo criativo. Oi, Anderson Faria, seja muito bem-vindo. A gente acessa essa biblioteca e desperta a possibilidade de pessoas que já fizeram algo e teve resultado com aquilo. E às vezes você nem sabia que você sabia que seria possível fazer dessa forma. Mas a gente tem essa biblioteca dentro da gente. Por isso que eu acho legal a gente acordar isso. A gente vai sintonizar com possibilidades. Então, sintonizar com possibilidades é acessar a biblioteca sistêmica que temos dentro da gente. Isso é um treino. Isso é um treino. E às vezes, para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa desbloquear alguns padrões limitantes. A gente precisa limpar o nosso HD ali de coisas que não servem mais. E ontem eu falei muito da meditação guiada, que dá para a gente mudar um padrão. Essa é uma das formas da gente mudar. O autoatendimento é outra forma da gente mudar. E acessar essas memórias, pode ser que você modifique esse padrão de tipo, isso é para mim ou isso não é para mim. Então, tem algumas frases que as pessoas falam assim, isso não é para mim. Isso pode estar embasado em crenças, né? Eu lembro que quando eu era pequena, acho que eu já contei isso aqui, né? Quando eu era pequena, eu estava numa colônia de férias, na praia, e era Natal. E a gente era criança, não lembro quantos anos eu tinha,
devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, eu não lembro. Eu lembro que eu era pequena, mas eu já tinha meus irmãos, meus 2 irmãos. A gente tem pouca diferença um dos outros, né? E o meu irmão que vem depois de mim tem menos que 1 ano de diferença e o outro tem 3 anos de diferença. Então é tudo pertinho, assim, né? E teve uma menina que era filha de algum dono lá da pousada ou de alguém lá, que eles tinham fábrica de brinquedos. Aquela menina, ela ganhou muitos presentes, imagina, muitos presentes. Então, assim, era uma família que tinha possibilidade de dar presente e não tinha muitas crianças ali. Então, ela ganhou muitos presentes. Quando eu olhei para aquilo lá, nossa, eu me encantei, né? O meu pai viu olhando para aquilo, acho que deve ter ficado preocupado, né? Tipo assim, eu não pude dar isso para os meus filhos, né? Falou, não, nem precisa de tudo isso. Como se aquilo fosse impossível. É bobeira ter tudo isso, como se aquilo fosse impossível. Mas acho que na tentativa de tentar poupar as crianças, né? De poupar os filhos, de tipo, não vai achar que isso é normal, né? E achar que você não tem como ter isso, né? Então, de alguma forma, sei lá o que passou na cabeça dele, eu não tenho mais como saber isso. Mas, na verdade, de alguma forma, aquilo me bloqueou, né? Me bloqueou para as possibilidades enormes, né? De vir abundância, que a gente nem sabe de onde é. E naquela época era Papai Noel, né? Então, muitas vezes você pode ter ouvido de alguém da sua família também, isso não é para você, você não precisa de tudo isso, é muita coisa, a gente precisa de pouco para sobreviver, né? Então, muitas vezes a gente ouve frases como essa, introjeta e acredita que são nossas e que a vida é assim, né? Então, para a gente mudar um padrão, ele não é da noite para o dia. Às vezes leva um pouquinho de tempo, porque às vezes você não sabe exatamente onde está aquele padrão, né? Você precisa investigar, pode estar no nível de crença, pode estar numa questão sistêmica, pode estar num trauma, pode estar num bloqueio de forma de pensar, né? Numa inteligência emocional, pode estar não querer fazer planejamento ou não saber fazer um planejamento. Muitas vezes a pessoa não sabe como planejar, não sabe como transformar um sonho num objetivo e numa meta, né, a ser alcançada. Às vezes a pessoa não sabe como colocar prazos, como cuidar do financeiro para poder chegar naquele objetivo, né? Então, muitas vezes, oi Mozart, seja muito bem-vindo, Mozart Vânia, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Então, na verdade, às vezes a pessoa só precisa se instruir para que ela chegue num passo a passo de realizar. Então, às vezes ela acha que não é para ela, porque ela não tem recurso ali. Tem algumas pessoas que falam assim, ai, Patrícia, eu não consigo conceber a realização, por exemplo, oi, Rogério, seja bem-vindo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo conceber comprar uma casa, porque assim, para eu comprar uma casa, eu tenho que vender esse apartamento, e vender esse apartamento, saber que eu vou ter esse tanto de dinheiro e esse tanto de dinheiro vai dar para comprar outro lugar, outra casa, outro imóvel e tudo mais. Então, assim, utilizando só a mente como única possibilidade, oi Adriana, seja bem-vinda, como única possibilidade do quê? De conseguir chegar nesse trajeto. E o que eu estou trazendo aqui a gente sim precisa da nossa mente para poder traçar essa estratégia, mas a gente precisa também liberar dentro da gente todas as potências que a gente tem, recursos que a gente tem, de heranças de antepassados nossos, que já fizeram e já deu certo. E a gente aciona isso quando a gente entra nesse processo de acreditar que é possível realizar sonho, que não é uma viagem. Eu não estou falando para você usar isso como uma viagem, eu estou falando para você usar isso de uma forma estruturada. Mas antes de entrar no processo de fazer uma estruturação para isso chegar numa realização, você precisa despertar isso dentro de você. Quando você desperta isso dentro de você, ninguém vai falar que é impossível isso dar certo, porque você acordou essas células, essas memórias celulares dentro de você de tal forma que elas
contagiam uma a outra e elas vão acordando uma a outra dentro de você e vai vindo solução, solução, solução. Quando todo mundo fala que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, você só ouve dentro de você que dá sim. E você sabe que dá. E você sabe que todas as pessoas que conseguiram realizar sonhos foram aquelas que não escutaram tudo aquilo que as outras ficavam falando que não dá, não dá, não dá, porque elas tinham essas células acordadas dentro dela, é de dentro para fora, né? Igual aquela história do sapinho que estava tentando subir o poste, tinha vários sapinhos tentando subir o poste e para pegar um prêmio lá, e só um conseguiu alcançar. Depois foi ver por que esse um conseguiu alcançar, porque ele era surdo. Então, ele estava o quê? Ouvindo dentro dele, não fora dele. Você está ouvindo dentro de você ou fora de você? Onde que você está ouvindo? Então, quando a gente ouve fora da gente que a realização de sonhos não é para você, é porque você fechou para se ouvir. Ou você nem abriu para se ouvir. E você pode tanto se abrir para se ouvir, quanto para começar a estimular isso dentro de você. E é isso que eu queria te falar hoje, sabe? Porque, sim, os sonhos são para todos nós, sim. Então, se você quiser participar das outras lives, venha participar nessa semana e principalmente venha participar do treinamento no dia 2/7, no sábado, vai ser no sábado das 9h30 a 1h30. Então, a gente vai fazer um exercício lá para acordar essas células. Para você começar a entrar nesse processo de criatividade. Entrar nesse processo de acessar aquilo que você sabe para chegar na realização do seu sonho. E criar a sua forma de dar a volta por cima toda vez que vier alguém falando para você que não vai dar certo. Não é para você ficar cego. Não é para entrar naquela fantasia de que, não, eu vou me tornar a cantora mais famosa aqui sem eu precisar fazer nada. Não, tem um processo. Saiba que tem um processo, né? Mas entra nesse processo e é isso que eu queria te convidar aqui. Queria te convidar para este momento a gente ir juntas, né? Ir juntas nesse espaço de realização de sonhos. Porque sim, realizar sonhos é para você sim. Ok? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. E é isso, eu queria só saber o seguinte, isso já aconteceu com você? De você querer realizar algo e alguém muito próximo de você falar, não, isso não é pra gente não. Não pode, bobeira. A gente tem coisa mais importante pra fazer. Vamos, volta pra realidade, vem pra vida. A vida não é assim, não, acorda, né? Acorda, sai desse sonho aí, acorda que isso não é pra você não. Não deixa as pessoas falarem isso pra você. Cria uma forma de despertar isso dentro de você. E se você quiser despertar isso dentro de você, vem comigo. Ok? No dia 2/7, eu vou fazer um treinamento gratuito, onde a gente vai falar mais sobre esses assuntos e vai fazer um exercício prático. Ok? Gratidão! E vem amanhã. O tema de amanhã eu vou colocar lá no meu Instagram, no meu Stories, e vem participar do tema de amanhã. Eu não tô com ele aberto aqui, então não vou conseguir te falar. Mas eu vou colocar lá nos meus Stories, ok? Compartilhe essa live com alguém que você acha que é muito importante. Alguém que você gostaria que estivesse junto com você no seu sonho. De repente é um sonho de casal, né? E você precisa do seu parceiro ou da sua parceira junto com você para facilitar esse processo. Compartilhe isso, quem sabe? Ela pode despertar isso dentro dela ou ele pode despertar isso dentro dele. Ok? Até mais. Desbloqueie e manifeste. É o caminho mais rápido para você realizar os seus sonhos.